Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos vocês, de volta à beleza do Gita. Nós estávamos vendo, né, o capítulo sobre a devoção, né, e depois Krishna começou a abordar a questão do Punya Papa também, né? Então, nós vimos na última aula, né, os últimos versos, né, quando ele aborda a questão do Punya material e Punya espiritual, né? E como nós sabemos, o Punya espiritual é imensamente superior ao Punya material, né? Então, um punho é material, um punho no qual você nasce numa família, numa cultura, num país, numa nação muito rica, numa família rica, né, onde você desfruta de todas as vantagens, as comodidades materiais do mundo, né? Então, a princípio parece, pelo menos isso, né? Porque se antes eu estava lutando para conseguir o pão nosso de cada dia, agora eu tenho tudo à minha disposição, eu tenho todas as necessidades, mas eu tenho também todas o quê? Todas as luxúrias. As luxúrias, às vezes, elas amarram a gente no samsara, né? Porque quanto mais você acha que algo que é uma luxúria, né, é algo normal, que deva sempre estar ali, né? Nós vimos isso também em algumas passagens desses ensinamentos. Eu entendo, né? Eu creio, né? Eu imagino, eu me lembro vagamente, porque eu faço confusão entre minhas aulas em inglês e essas de português. Mas a luxúria, né, é simplesmente um perigo nesse sentido, né? Porque ela dá grande prazer, aí a gente fica dependente, preso, amarrado, e a gente não quer abrir mão mais daquilo. Então, a riqueza também é um problema, é um potencial problema, né? Então, ele abordou diversos aspectos, né? O fato de viver na Índia, um país tão pobre, com tanta doença, com tanta miséria, né? E, ao mesmo tempo, um país tão espiritual, né? Para aqueles de nós que estivemos na Índia, você pode quase que cortar as fatias, né, da devoção na, na, na sociedade indiana. Você vai lá, você vai vendo assim, meu Deus, todo mundo aqui tem esse sentimento, né, e agradecimento para com o Criador, né? No início pode parecer até estranho, esses caras são doidos, né? Não, é uma cultura realmente religiosa, espiritual. As pessoas deixaram de lado o materialismo e se concentraram na religiosidade espiritual. Naturalmente, isso mudou nas últimas décadas, né? O povo, o povo indiano também está se tornando materialista, né? Então, o Swami abordou também a questão da yoga, né? A palavra yoga tem diversos significados, dependendo do contexto, e entre eles, a yoga é um esforço para você obter alguma coisa, né? Qualquer esforço para obter alguma coisa é yoga, até mesmo a yoga para obter coisas do mundo material. Tem uma passagem aqui que ele fala sobre isso, né? Então, o Karma Yoga é o quê? É aquele que está desfrutando de tudo, né? Ele desfruta da devoção, né? Ele desfruta de uma equanimidade e, ao mesmo tempo, ele não abre mão da yoga. Da yoga é o quê? É a interação com o campo, através do qual ele faz ações, coloca ações no campo para obter resultados. Então, a yoga, ela tem diversos sentidos, né?
Aqui ele nos lembra do capítulo 2, verso 48, no qual Krishna diz: permaneça no yoga, permaneça no mundo, permaneça interagindo, seja um karma yogi, não abandone os seus papéis, não abandone, né, os seus dharmas, né? Permaneça no mundo, né? Permaneça na yoga, no yoga, mas abandone o apego a respeito dos resultados das suas yogas, das suas ações. Que você consiga permanecer equânime mesmo, tanto no sucesso, que é a obtenção daquilo que eu trabalhei para obter, que eu fiz coisas para obter, e do fracasso, porque você compreendeu o sistema, né? E aí você dá uma relaxada boa mesmo, né? Mas continue no yoga, significa continue interagindo e realizando as suas ações, Arjuna. Essa equanimidade também é chamada yoga, né? Então tem a yoga, que neste contexto ela quer dizer também interações ou papéis sociais, ações, né? E também aquele espírito de equilíbrio, de resistência, né? Resiliência, né? Que é referido também como equanimidade, vairagya. Oferecendo todas as ações a mim com a mente devota, lute sem expectativas, Arjuna, sem possessividade e sem ansiedade a respeito do fracasso ou do sucesso. Então ele diz, então são dois nomes diferentes, né? Karma Yoga e Niskama Bhakti? Não, é a mesma coisa fundamentalmente, né? Então, o Niskama Bhakti, um devoto religioso espiritual, cujo objetivo, cujo desejo não é nada deste mundo, mas é crescimento, elevação, purificação espiritual, esse Niskama Bhakti não é nada mais, nada menos do que o Karma Yoga, porque o Karma Yoga, ele só é Karma Yoga. Então, esse é um outro ponto importante compreender. O Karma Yoga, ele pode ser Karma Yoga à metade, né? O que é o Karma Yoga à metade? É aquele que compreendeu o sistema Ishvara, compreendeu, né, a logística, o aspecto racional das leis que regem esse campo, e ele sabe que ele não tem controle realmente sobre o seu destino, existe uma infinidade de fatores corroborando, né, para o destino de cada um de nós, então ele dá uma relaxada. Então, mas ele é um Karma Yoga, sim, mas ele é um Karma Yoga metade, né? Ele é um Karma Yoga metade, significando que ele compreendeu a lógica, né? Ele compreendeu o sistema do ponto de vista cognitivo, ele dá uma relaxada, mas ainda assim ele não é capaz de receber adversidades, isso e aquilo, com espírito de gratidão, porque aquilo ali é inerente ao quê? Ao devoto, né? Então, o Karma Yoga completo, ele precisa ser aquele que tem o conhecimento do sistema Ishvara, Jiva Jaka, também tem o conhecimento de Mitya, e ele tem um sentimento de gratidão pela oportunidade, apesar de todos os momentos difíceis que nós passamos durante as nossas encarnações, né? Então, você tem um Karma Yoga completo. Esse Karma Yoga completo é referido aqui como o quê? Como Niskama Bhakti. Você vê que o Bhakti está ali, né? Mas o Karma Yoga, ele não é somente um que compreendeu tudo, ele compreendeu e ainda assim ele tem aquela tal fragrância de devoção, tanto na hora de oferecer as suas ações para o campo, né, como oferecendo a Shwara, como no recebimento do Parambada, ele recebe aquilo com o espírito de gratidão pela oportunidade. Então, o Karma Yoga, ele precisa ser uma pessoa também devocional, né? Eu tive uma pessoa me contatando semana passada, mais uma vez querendo falar sobre isso. Por quê? Porque essa história de devoção, é bababá, bababá, porque Ishvara não existe realmente, bababá. Então, às vezes eu paro, eu não quero mais dizer mais nenhuma palavra para pessoas que, depois de tanto tempo, ainda fazem confusão entre esses dois ensinamentos, entendeu? O ensinamento a respeito de Mitya e a importância de você compreender o sistema e desenvolver um espírito de apreciação, devoção, gratidão, né, e oferecimento. Aí, quando a gente vive num grupo, a gente tem que sempre oferecer alguma coisa em retorno. É um toma lá da cá, mas não um toma lá da cá simplesmente calculista, né?
Ah, eu tô recebendo isso, então eu vou dar proporcionalmente. Não, é simplesmente, né? Você, sem fazer as contas, você recebe e dá, recebe e dá. É natural isso, entendeu? Numa pessoa moralmente equilibrada, né? Ela não vai querer tirar, extrair, extrair, extrair sem dar nada de retorno, né? Então, do mesmo modo, este Bhakti, né? Aqui referido como Niskama Bhakti, é idêntico ao Karma Yoga. São dois nomes que são fundamentalmente sinônimos, né? Então, por que a diferença disso, né? Do ponto de vista da ação, a gente chama de Karma Yoga, né? Porque você faz um karma, uma ação, com espírito de doação, Karma Yoga. E do ponto de vista de receber, ou da atitude ao receber, eles estão dizendo que é Niskama Bhakti, porque a parte mais difícil realmente é você receber as adversidades ainda com um espírito de gratidão no coração. Essa é a parte mais desafiante, né? Sem dar chilique. Dedique todas essas ações a mim e receba os resultados com esse espírito, né? Então, no verso 28, Krishna diz: desta maneira você será liberado de todos os laços de ações que causam punya-papa. Com esta mente devota, a sannyasa, renúncia, né? E devota, e ao yoga, uma mente devota à renúncia e devota à ação no campo, né? Interagindo como um grihasta, né? Você será liberado enquanto viver e me alcançará após a morte, né? Então, esse conceito de alcançar é, Brahmaji ou Ishvara, depois da morte, né, é um conceito muito relevante no âmbito da cultura védica hindu, mas pouco relevante do ponto de vista de nós, do Vedanta Brasil, porque um paralelo seria, ok, eu quero, quando eu deixar esse corpo, eu quero ir para o céu e não para o inferno, né? Dentro do âmbito da nossa cultura cristã, existe um céu só e um inferno só, né? Então, é uma estrutura religiosa mais simples, né? Então, nós não temos interesse em céu nem inferno, né? A gente tem interesse em autoconhecimento, que nos liberta da possibilidade de céu e de inferno, porque tudo aquilo é parte desta realidade aparente chamada de mítya, né? Nós queremos permanecer estabelecidos em Satya, como Satchitananda. Então, sabendo que de repente eu vou parar num céu, né? De repente eu vou parar num céu superior ou inferior, mas isso é o que menos me importa, entendeu? Eu não vou ficar fazendo trabalhos aqui para chegar num céu, né? A, B, C, D, não, um desses céus. Não, eu estou fazendo o meu trabalho para crescer e, se possível, né? Me libertar do samsara ainda durante esta encarnação. Agora, o fato de eu parar numa loca superior ou uma loca inferior é simplesmente é inevitável dentro desta ordem aparente, né? Se eu ainda permanecer firmemente identificado no corpo-mente, se os meus desejos por continuidade, né, permanecerem, eu inevitavelmente irei parar numa loca sutil dessas. Mas eu não estou nem aí o que seja, entendeu? O que será, será, né, Alexandre? Não é assim? Imagina que você vai ficar fixado, eu quero ir naquela loca porque eu quero encontrar essa pessoa, aquela pessoa, né, isso e aquilo. Não, você diz assim, eu deixo tudo isso por conta desse sistema aparente, do Ishvara aparente, e eu estou em busca da realidade absoluta. Mas, né, a gente vai vendo tudo isso, por quê? Porque o Swami está expondo isso para a cultura védica, né? Todos os brahmins, os hindus lá. Então, a questão que pega aqui é o Punya Papa, existe o Punya Papa materialista e o espiritual, né? Então, você quer realmente renunciar ao Punya espiritual? Não, não realmente, entendeu? Você quer renunciar ao Punya, transcender o Punya materialista, né? O Punya espiritual, que é crescimento, elevação, purificação, refinamento, você continua fazendo o seu trabalho porque você sabe que este Punya espiritual é realmente indispensável para que eu possa, né,
deixar esse engano, né? Deixar essa ordem enganosa, né? Então, eu preciso de punha espiritual, sim, mas o punha materialista, não, a pessoa não está nem aí, desde que eu tenha as minhas necessidades básicas, né, produzidas. Aí entra de novo no fato aqui que ele está se referindo a punhas que te conduzem a essas locas superiores, né? Aqui ele fala uma coisa muito bonita, no Vivekachudamani, Shankaracharya diz, né? As três coisas que são realmente raras e muito valiosas, né? E são devidas à graça de Deus, né? A saber, um nascimento humano, o anseio pela libertação e associação com o guru, né? Aperfeiçoado, um sábio aperfeiçoado significa um guru honesto e competente, né? Então ele diz que as três coisas que são realmente raras e depende da graça de Deus. Então que história é essa da graça de Deus, né? Porque a gente já viu de novo, que esse é um sistema de mérito e demérito. O nascimento meu vai depender do meu karma, né? Eu, de repente, recebo um nascimento inferior ou um nascimento superior, ainda no reino humano, né? E, e é realmente grande bênção, né? Você nascer num corpo humano e diz que é devido à graça de Deus, né? Mas como Deus é um facilitador do sistema, é o sistema por si, né? É a logística do sistema, né? É aquilo que é um computador, autoconsciente, consciente de tudo aquilo, qualquer pensamento nosso está sendo registrado, entendeu? Nesse computador. Então, Ishvara é realmente o sistema de monitoramento mais pervasivo e perfeito que possa existir. Na China, eles desenvolveram, né, um sistema de monitoramento que eles controlam tudo. Tecnologia moderna está permitindo a eles a ambição de dizer agora a gente vai querer controlar aquilo que ocorre dentro do seu corpo físico, seus pensamentos, suas emoções, suas funções. A gente quer controlar tudo. E Shuara é este sistema de monitoramento total, de conhecimento absoluto, né? Então, como Ishvara é esse sistema feito de puro conhecimento, é dito que sem a graça de Deus, né, você não obtém esses punhas espirituais. Mas a graça de Deus, ela não cai de graça, ela não cai do céu, não cai de nenhum lugar. Ela precisa ser merecida, obtida, né? Através de quê? Através dos nossos karmas, né? Das nossas ações, né? Então, a graça de Deus nada mais é do que esse sistema meritocrático no qual o ser humano ele interage, né? E gradualmente, mas certamente, ele compreende esse sistema, né? Ele compreende a causalidade, ele compreende o sistema kármico, né? Que encompassa as leis e princípios éticos, morais e psicológicos, ele vai compreendendo tudo isso. Então, isso já é uma graça, mas a graça simplesmente ela depende muitíssimo do esforço de cada um de nós. Então, essa história de graça ela precisa ser compreendida de um ponto de vista. Primeiro, a ideia de que existe a graça me dá um conforto psicológico. E aí eu vou trabalhando sabendo que tem um princípio que me protege. Mas, na verdade, não. Ele diz assim, ó, você foi dado o livre-arbítrio e cabe a você, né, construir o seu futuro. Mas saiba que as suas ações são somente alguns dos fatores entre uma infinidade de outros fatores. A totalidade desses fatores cabe a mim, né? Então, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a lei do karma, que é uma equação extremamente complexa. E aí a gente diz como somente Ishvara, com todas as suas leis e princípios, irá produzir, né, o meu parábada. Então, eu tiro o chapéu por Ishvara e digo, eu estou fazendo o que posso, estou fazendo o meu melhor e agora eu espero a bênção, a graça de você. Mas sabendo que a graça não é um bilhete da loteria, é isso que eu estou querendo enfatizar, entendeu? A graça não é um bilhete que você ganha na loteria. Você não pode seduzir Chuara com sorrisos, né? Ou com ações meia falsas, meias reais. Não. É simplesmente tudo isso vai ocorrendo naturalmente e a gente chama isso de graça
porque somente Ishvara ele vai saber exatamente quando nos liberar do samsara, porque só ele tem a visão desta equação kármica, as leis, né? As leis morais, as leis éticas, as leis psicológicas, né? Então, nós precisamos, né, com a graça de Ishvara, que é esse sistema, né, a causalidade, as leis do karma, através disso, né, nós nascemos como um ser humano. E não somente isso, com uma vassana espiritual em busca do autoconhecimento e da libertação. E não somente isso, né, em associação com as escrituras e um professor de Vedanta. Portanto, nascer um ser humano é por causa de punya. Sentir desejo por moksha é um punya enorme. Obter uma associação com o guru é um punya enorme também, porque, como nós sabemos, as escrituras sem guru, raramente elas são de ajuda. Muito, muito raramente. Assim, puja pode lhe dar qualquer um desses dois punhas. Então, qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de sadhana pode te dar punha material e espiritual, mas o Niskama, que é o Karma Yoga, ele quer o quê? Ele quer o ganho espiritual, ele quer a purificação, o refinamento. O Karma Yoga está pouco interessado nos ganhos materiais, seus desejos materiais vão diminuindo, diminuindo, ele quer simplesmente o necessário para que ele possa, né, dar prosseguimento à busca espiritual, né, ao desenvolvimento espiritual. Aí ele aborda uma coisa que não nos interessa, ele fala, né, bastante sobre isso, né, que se a busca for por desejos materiais, existem regras muito, muito rígidas a respeito de rituais e pujas e coisas desse tipo, que envolvem muita ação física e verbal, entendeu? Então você tem que fazer tudo perfeito, né? Senão não dá resultado, né? Então eu não posso nem comentar sobre essas coisas, tá? Então ele diz, mas se você for uma pessoa interessada no crescimento espiritual, não importa, né? Você pode, né, dar uma vacilada na hora, descascar a banana, oferecer a casca para o Krishna, para o Vishnu e comer a banana, né? Como ele citou na última aula, né? Então, esses erros não importam, importa é a pureza do seu coração, a intenção do seu coração, né? Mas se você realmente ainda não desenvolveu tudo isso, né, esse desejo genuíno, aí você tem que seguir as regras. Então, tudo isso, para mim, é irrelevante, tá? É irrelevante, primeiro, porque eu não conheço essas tecnologias, segundo, porque você, como vocês sabem, eu creio que isso tem um impacto, acima de tudo, psicológico, porque o indivíduo ele se sente muito mais confortável quando ele inclui Deus na sua equação de vida, entendeu? Até que ele compreenda que eu sou de natureza Deus, não existe um Deus realmente fora, né? Essa inteligência suprema é uma expressão dos meus gunas, na medida que Maya chega e entra em operação, ele produz essa causa inteligente deste universo aparente, e assim por diante. Então, tem um efeito psicológico muito bom. A gente não sabe viver sem esperança, a gente não sabe viver realmente, porque veja bem, a gente vive num mundo onde nós nascemos, né, de uma ignorância total que inclui a ignorância a respeito do universo, do cosmos. Por que que eu estou aqui? Para onde que eu vou? Existe vida lá? Existe, né? Que doideira é essa, né? Por que que eu estou aqui, né? Essas coisas todas. Então a gente vive num sistema numa condição de vulnerabilidade, sabendo que a gente pode morrer a qualquer momento e de insegurança total. É natural, né? A gente buscar um apoio. E o ponto aqui é que você, se você se apoiar em outra pessoa, em coisas materiais, muito, muito brevemente você vai dizer, putz, não existe apoio realmente neste mundo, porque tudo que vem vai, tudo que é ali agora, daqui a pouco não está mais ali, né? Então, apoiar nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias, é realmente muito frustrante. Então, as Escrituras dizem, se você quiser apoiar alguma coisa, apoie em Deus, né? Como assim? Compreenda que não existe uma criação sem o Criador, compreenda que você não se criou, compreenda que você não sabe como manter esse corpo físico vivo, você não sabe como processar
experiência convertendo em conhecimento e sabedoria, tudo isso é parte dessa inteligência suprema. Tem uma visão de tudo isso como Deus, uma visão mais sofisticada, mais madura, né? E desenvolvam um sentimento de que tudo isso aqui é uma ordem desenhada, né, inteligentemente, que serve a um propósito de oferecer a nós as experiências, sejam elas mais dolorosas ou menos dolorosas, que nos permitam crescer ainda mais. Então, essa visão de Deus dentro dessa ordem Mitya, apresentada pelo Vedanta, é aquela visão que é incomparável com todas as outras, né, em termos de bom senso, né? Então, isso, você compreendendo isso, você já se sente psicologicamente confortável. Agora, imagina você viver como um ateu, rejeitando Deus e sabendo que, né, o tempo vai chegar, você vai acabar morrendo, né? E você não, você pensa que acaba tudo, etc. Então, a insegurança de uma alma materialista é monstruosa. Aí, no final das contas, os caras eles querem, né, fundir com a inteligência artificial, arrumar um corpo robótico, né, para criar o seu avatar e viver, né, por centenas de anos, mas sem conexão nenhuma com Deus. Eles já cortaram a conexão com Deus antes, né, Alexandre? Já cortaram antes. Sou materialista, Deus não existe, existe somente a matéria e a energia. E agora eu corto ainda mais, que eu falo assim, não, eu vou rejeitar ao princípio básico da mortalidade, da temporalidade de todos os objetos criados no universo, e eu vou simplesmente superar Deus, vivendo eternamente, mas sem conexão com Deus. Então o cara está ferrado, já estava ferrado antes, né? Mas o materialismo traz consigo uma ignorância espiritual enorme, naturalmente, né? Então é importante a gente compreender, né, no início, o ensinamento primário, né, é compreender o Criador, se conformar às leis e princípios que regem essa ordem e encontrar apoio, amparo, conforto, um senso de segurança, né? E daí todas essas promessas. Traga sua mente para mim, me compreenda, compreenda a minha natureza saguna e nirguna, e eu vou cuidar daquilo que você precisa ver, manter ou evitar, né? Porque a sua mente vai ficar mais conformada, vai ficar mais satívica, mais contemplativa, você vai exercer o seu livre-arbítrio mais inteligentemente, né? E você vai ser uma pessoa mais eficiente neste mundo difícil, né? Aqui no Mundaka, o Swami nos apresenta um verso muito lindo. Quando um vidente percebe o brilhante Criador, né, a luz da consciência refletida no intelecto humano, o Senhor Isha, o Atma Purusha, a fonte original de Brahma, né? Então, aquele sábio se livra do bem e do mal, tornando-se imaculado e alcança a suprema realidade, né? A suprema realidade é alguma coisa além da unidade ou da divisão, né? Unidade ou separação são conceitos que existem dentro de mim, né? Eles dependem um dos outros. Então, alcança a suprema realidade. Suprema realidade é o quê? É simplesmente, tudo é somente a consciência, existência. Mas o indivíduo precisa perceber o Criador, perceber, já é um passo monstruoso o indivíduo perceber o Criador do ponto de vista de Saguna, Deus, porque ele tem que chegar ao ponto de desenvolvimento desta visão de Deus como nós do Vedanta compreendemos, Saguna Deus, entendeu? A inteligência suprema, as leis e princípios que projetam, sustentam e reciclam este mundo em constante modificação que vai sendo reciclado de momento a momento. Então, compreender Deus daquele ponto de vista já é difícil. Então, mais tarde, compreender Deus como a consciência original que reflete para se tornar a consciência humana, né, colorida pelos gunas de Maya, né, é realmente algo muito distante da maioria de todos os seres vivos, né? Quando você chega ao ponto de compreender a natureza nirguna de Brahman,
Então você já não tem, você já transcendeu o Punya-Papa, as ideias do bem e do mal, todos os pares opostos, né? E você compreendeu a realidade suprema. E o Niskama Bhakta recebe um título bacana. Qual é o título aqui? Aqui Krishna dá um título ao Niskama Bhakta, o Kamiyoga. Qual é o título? É Sannyasa Yoga Yukta Atma. Então, ele diz que você, Kami Yoga, você, Niskama Bhakta, você é um sannyasi yoga, é um sannyasi, apesar de estar no mundo, interagindo com o mundo, né, através dos seus papéis sociais, né? Você não renuncia realmente ao mundo, mas você renuncia o desejo pelas coisas materiais e renuncia à ideia infantil de que você tenha controle sobre o seu destino. Ele é um sannyasi e ele é um yogi. Um yogi aqui significa aquele que ainda contata o mundo. Ele tem sannyasa e ele também tem o mundo, né? Através das suas interações. O que que significa? Sannyasa significa renúncia. Ele renuncia aos desejos materialistas, né? E depois ele começa a renunciar, resistindo dos desejos materialistas, né? Ele significa que ele já está renunciando a ideia de que ele tem controle sobre fracasso ou sucesso, né, nos seus endeavors. Ele renuncia essa fantasia de que ele tem controle, renuncia os desejos, né, também, né, desproporcionais a respeito de ganhos mundanos, materiais. Aquele que executa a ação a ser realizada sem esperar resultados é um verdadeiro sannyasa. Ele está renunciando à ideia infantil de que eu tenho controle sobre o sucesso e o fracasso. É muito diferente, é muito superior do que aqueles que renunciaram aos rituais, porque o pessoal que é sannyasi tradicional, eles renunciam aos rituais e vão para os ashrams. Não, mas o verdadeiro sannyasi é aquele que renuncia o quê? Fantasia de que eles têm controle sobre os sucesso e o fracasso, né? Eles permanecem sem usar aquelas roupas ocres, ainda interagindo com o mundo, né? Como um yogi, aquele que contata e age, né? E ele coloca karma, né? Mas o karma, ele foi transformado em yoga, significa sadhanas que produzem a purificação e crescimento, né? Ou Arjuna, aquilo que ele chama de renúncia é apenas karma yoga, entenda. Ninguém se torna um karma yogi sem renunciar aos desejos. Só um minutinho. Ok. Então, se a gente vive a vida interagindo, né, através do yoga, sem ansiedade a respeito das coisas, sucesso e fracasso, né, isso é já um progresso, né, uma renúncia enorme, né? Você imagina viver sem ansiedade, sem expectativa, né? Significa viver sem frustração, sem desejo, sem medo, né? Significa o famoso viver no aqui e agora, que é uma boa ideia, mas somente é possível na medida que o indivíduo ele compreende, né, esse corpo de conhecimento, né, muito, né, extensivo, que possa realmente, naturalmente, mas efetivamente, né, produzir uma situação, uma condição mental na qual o indivíduo fica mais no aqui e agora realmente, entendeu? Sem antecipar, sem temer, sem expectativa, respondendo aos estímulos, mas sem ficar criando essas expressões, né, de expectativa, ou de desejos, ou de medos, né? Então, a viver sem ansiedade, né, é uma grandíssima renúncia. Então, ele apresenta uma outra passagem de Bhaja Govindam,
Ó iludido, desista do seu desejo por riqueza, liberta sua mente do desejo e preencha com o pensamento em Brahman. Fique feliz com tudo que você obtém como resultado de suas ações passadas, dos seus karmas, né? Desista do seu desejo pela riqueza. É impossível você forçar isso em alguém, como nós sabemos, né? Só a maturidade mesmo vai fazer de modo que o indivíduo compreenda a futilidade do acúmulo de riquezas, né? De status, né? De coisas, né? Então, desista o desejo pelo sucesso material, pela riqueza, liberta sua mente, porque também quando você começa a obter tudo isso, quase que invariavelmente, a pessoa vai ficando presa a tudo isso também, porque, como nós sabemos, a gente pode obter, mas depois manter é uma outra história, né? A gente pode perder tudo. Portanto, liberta sua mente deste desejo e deseje Deus até que você compreenda Deus como idêntico à sua real natureza, o Atma, o Nirguna Atma do Jiva Atma, né? Fique feliz, né? Como construção, corpo, mente, sentidos, fique feliz com qualquer que seja os resultados das suas ações, né? Como é que a gente vai ficar feliz, qualquer que seja o resultado? A gente precisa receber, a gente precisa assimilar esse conhecimento no nível tal, né, que você jamais vai passar na sua mente assim, eu devo ter feito alguma coisa errada, entendeu? Isso é um pensamento comum, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Não, isso não passa. Não passa por quê? Porque você compreende que existe não somente ah, as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, que são sujeitos a falhas, erros, né? Mas existe uma infinidade de outras pessoas e coisas e fatores, né, que estão corroborando para o meu fracasso ou o meu sucesso. Então, essa ideia, né, de que eu posso me arrepender, eu devo ter feito algum erro, devo ver onde é que eu errei aqui, entendeu? Não é assim, não é assim. Naturalmente, a gente precisa redirecionar, né, e corrigir algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas tendências, né, etc. Mas jamais com sentimento de culpa ou de inadequação, entendeu? Principalmente nós do Vedanta Brasil, porque nós estamos fazendo o nosso melhor e nós sabemos que todos nós temos os nossos limites humanos, né? É inevitável. Então, seja um yogi, fique feliz com o fracasso, com o sucesso, aquilo que vem. Jamais se sinta culpado, jamais se sinta inadequado, importantíssimo isso. O sentimento de culpa e inadequação é uma toxina terrível para um bom vedantino. Por que ele é chamado de yoga? Por que nós dizemos que ele tem yoga? Yoga aqui se refere à ação, ação no mundo para obter resultados. Que essas ações não sejam presas, amarradas e simplesmente ligadas a desejos materiais, mas que seja desejo espiritual, uma mente firme. Por quê? Porque o Karma Yogi, o Niskama Bhakta, ele está interessado no crescimento interior, como nós sabemos, né? Então, o que acontecerá com este Vedantino do Vedanta Brasil? Ele será liberado. Ele é um Niskama Bhakta, um Karma Yogi, né? Que também é um Yani Yogi, e sem abandonar a participação social, ele será liberado, porque o Krishna Guru encheu a bola deste Niskama Bhakta, né? Deste Karma Yogi, deste Grihasta, encheu a bola e falou, esse sim é o sannyasi de verdade, né? Muito frequentemente o Swami diz assim, muito cuidado. Quando ele fala muito cuidado, é muito cuidado para nós, para a gente não compreender erroneamente o significado da passagem. Então, aqui diz assim, está liberado como o Karma Yogi. Aí ele fala assim, ó, atenção, atenção, não é bem assim, não podemos dizer que o Karma Yoga libera ninguém,
ele não libera diretamente, mas ele prepara o indivíduo para a liberação, né? Então, isso significa que o Yana Yoga não é necessário? Não, não, não. O Karma Yoga prepara, né? E por isso dizemos que ele é um sannyasa de verdade e que, em seu devido momento, ele será libertado do samsara. Não fale sobre Yana Yoga com pessoas ainda não preparadas para o Yana Yoga. Aqui ele fala da famosa alergia. Ele se refere às pessoas que são bhaktas, muitas vezes elas são alérgicas, têm uma rejeição em relação ao Yana Yoga, porque o Yana Yoga não é repleto daquela emoção devocional, né? A princípio, né, as pessoas imaginam, não, isso aqui é só conhecimento, né? Então, essas pessoas, elas são quase sempre, elas têm resistência e alergia, né? Então é melhor você parar, você não falar isso, tá? Não diga assim, ah, só pode ser com Yin Yoga, você jamais vai. O quê? Não, eu vou chegar lá através da minha devoção. E não tem nenhum problema, é por aí mesmo. Você não vai dizer assim, não, você vai ter que abandonar a abolição e depois entrar em Yin Yoga. Não fala não, porque as pessoas vão dizer, então eu não vou nem querer continuar esse processo, né? Porque eu quero permanecer, né, no na devoção pura, sem a introdução do conceito do autoconhecimento, né? Então, a gente não precisa dizer nada disso, é por isso que alguns os comentaristas nossos fazem questão de acrescentar que o Karma Yoga não produz realmente a libertação do samsara, mas indiretamente. Você tem que passar pelo Jnana Yoga e pelo autoconhecimento. Então, é simplesmente, né, melhor a gente não sair por aí dizendo que a devoção ela não produz realmente, né, a libertação. Eu acho que eu tive uma conversa com alguém recentemente a respeito da meditação. Alguém estava dizendo que a meditação liberta, sim, né? Eu não entrei muito a fundo, né, mas no início talvez seja até melhor a gente não dizer para as pessoas que a meditação não irá libertar ninguém, entendeu? Porque nos primeiros passos é melhor que a pessoa dê aqueles passos sob a ilusão de que a meditação possa realmente libertar as pessoas. É como se a gente quisesse fazer uma viagem enorme que depende de ir de uma cidadezinha para outra, cidadezinha para outra. Você vai dizendo assim, ó, essas cidadezinhas são destinações temporárias, mas você vai ter que passar por muitas destinações temporárias. A pessoa de repente desanima, não é, Mariné? Desanima, putz, mas tem tantas plataformas intermediárias, né? Então não diz nada. Diz assim, não. Tem uma expressão bacana que eu aprendi com uma pessoa quando eu era muito jovem, que ele dizia assim: os caminhos se fazem caminhando, né? Em português. É um terapeuta muito bacana, muito brilhante lá do Rio de Janeiro. Os caminhos se fazem caminhando. Então não pense o quanto distante, o quanto longo e quantas etapas, entendeu? Os caminhos se fazem caminhando. Através desse caminho, você obterá o conhecimento. Você obterá um nascimento propício, você obterá as escrituras, com vássanas espirituais, né? Pureza de espírito, desejo pela investigação, o Yin Yoga, desejo pelo Yin Yoga, é uma coisa que não ocorre na mente de quase ninguém, né? Então, você conseguirá até mesmo o guru, você estará qualificado para entrar em relacionamento com o guru, porque a grande maioria das pessoas tem uma alergia ao conceito do guru que é superior a qualquer outro tipo de alergia, entendeu? Porque o ego humano, ele se sente diminuído se ele realmente, sinceramente, genuinamente entra nesse relacionamento discípulo-guru, né? Porque ele ainda se sente o corpo-mente, a sua autoimagem se sente machucada se ele compreende que ele precisa de ajuda. Você compreender que você precisa de ajuda requer uma maturidade rara, não é assim, Alexandre? Porque o ego imaturo ele diz o quê? Eu não preciso da ajuda de ninguém. No máximo, eu vou dar uma olhadinha nessas escrituras aí eu vou tirar algumas partes que me interessam e vou fazer a própria receita, o meu próprio coquetel,
né? Chegar às minhas próprias conclusões. Mas algumas pessoas e aqui e ali crescem e conseguem genuinamente um relacionamento sadio com o guru, obterá o conhecimento através deste conhecimento. Então, aí tem aquela passagem que ele diz: eles irão se unir a mim, irão se fundir a mim. Então, o Swami mais uma vez diz: olha, a linguagem aqui é um problema. A gente utiliza essas linguagens, né, que envolvem ação, movimento, tempo, espaço, entendeu? Mas é para facilitar a compreensão de vocês. Porque se a gente apresentar isso muito aridamente, dizendo você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai se fundir em ninguém, você não vai transcender nada, você vai simplesmente compreender uma coisinha simples. As pessoas falam, se é assim tão simples, eu não estou interessada, não. Eu queria que fosse uma coisa realmente transcendental, tá? Mas não tem transcendência nenhuma, Marcelo, né? As pessoas ficam desapontadas, não tem nenhuma explosão cósmica, não tem nada disso. Autoconhecimento é feito de compreensão, né? Ela vai transformar o modo como o indivíduo vai viver, o relacionamento dele com o seu próprio corpo-mente e o mundo experimentado através do corpo-mente, mas todo esse esoterismo, todas essas coisas é conversa para atrair as pessoas menos qualificadas, né? É o que o Swami Shimaya fazia muito. Então, não pense que você irá transcender ou se fundir com Brahman, ou isso e aquilo. Não, você é Brahman e chega. Então, se é assim, eu não quero, não. Se é muito simples e assim é muito impossível, né? Mas se você apresenta no âmbito do tempo, espaço e como se estivesse viajando para encontrar Brahman, aí faz mais sentido e tem um apelo maior, né? Porque eu estou acostumado com o quê? Com tempo, espaço, ação e resultados de ação, destino, né? Mas se eu disser, não, você não precisa fazer nada disso, você precisa simplesmente compreender. Eu falei, que vocês devem ter fumado alguma coisa estranha, né? E como é que você vai abandonar esse equívoco, todo esse equívoco que existe até mesmo no mundo espiritual? Através do conhecimento, conhecimento direto, conhecimento puro, exposto pelas escrituras dos Upanishads. Jamais imagine que Deus está longe de você, ele é a essência do seu ser, seja como Saguna Deus, como Nirguna Deus. Como assim? Como assim Saguna Deus? Putz, eu não tenho conhecimento de manter esse corpo vivo, entendeu? Essa inteligência suprema, ela me pervade com os pranas, esses ares vitais desenhados inteligentemente para controlar todas as funções fisiológicas autônomas. Então, essa inteligência suprema, ela me pervade. Em sua natureza, Saguna Deus. Em sua natureza, Nirguna Deus, a gente nem precisa de elaborar, né? É simplesmente a consciência, a existência na qual Ishvara Jiva Jagata é aparentemente projetado, sobreposto, configurado. Não é assim, Betânia? Entende a importância da gente desenvolver um sentimento de gratidão por esse Saguna Deus também? A gente, não, Saguna Deus, hoje não é baixo Saguna Deus. Não. Pô, o cara está fazendo tudo para nós, né? Coloca aqui, coloca as esculturas, coloca o guru, etc. Deus não está longe, Deus não está perto, a verdade absoluta é que você é esse Deus, você é esse Brahman. Não existe distância entre você e a natureza intrínseca daquilo que você chama o corpo, mente, sentidos. Você é o substrato. Você não precisa de viajar no espaço para me alcançar, você precisa simplesmente compreender que a sua real identidade e natureza é o substrato, aquilo sem o qual você não existe, né? E aí ele continua no verso 29, dizendo, eu sou o mesmo com todos os seres. Ele é o mesmo, né? Então, o tal Deus interior é o mesmo.
né? Não há ninguém que seja odioso por mim, para mim, nem querido para mim. Putz, então que Deus é esse, né? Eu fiz de tudo para ganhar a simpatia de Deus. Ele disse que ele é equânime, até mesmo com aqueles que o desafiam, aqueles que violam as suas leis, ele é equânime. Mas ele não é equânime no sentido pessoal, entendeu? Ele vai simplesmente, né, dar de volta para o indivíduo todo o sofrimento decorrente da rejeição das leis e princípios de Deus, sofrimento e o nascimento inferior, possivelmente, né? Portanto, ele é equânime a todos. Ele não tem sentimentalismo pessoal com ninguém. Todos são igualmente queridos para mim, ou todos são indiferentemente, né, queridos não queridos, né? Eu sou além dos pares opostos, eu sou o sistema, vocês entendem? É o sistema. A gente coloca, a gente ouve falar disso, Deus é amor, Deus é pura compaixão, né, etc, etc. Naturalmente, isso é para atrair a galera, porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e todo mundo começa a querer, né, falsificar aquele amor incondicional, com um sorriso falso, com ações falsas, entendeu? Você vê isso por ela, querido, querida, amor, amado, amado. Ah, e tem muita falsificação nesses meios, entendeu? Por quê? Porque a ideia de que Deus é amor incondicional é algo que nos dá o quê? Nos dá aquela famosa segurança, o conforto psicológico, né? Mas Deus, segundo Deus, é além de qualquer preferência, né? A respeito do exercício que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio, a inteligência humana. Não existe ninguém realmente que eu amo ou odeie. Ah, meu Deus, eu queria ouvir dizer que ele não odeia ninguém, mas agora o professor Arlindo está dizendo que ele não ama ninguém também. É verdade, entendeu? É verdade, né? O amor e ódio é uma experiência humana. Cabe ao ser humano se purificar para experimentar mais amor e gratidão por tudo, né? E menos ódio. O ódio ocorre sempre quando? Quando a gente está sob efeito dessa ignorância cósmica, a gente quer o que quer, e quando o nosso desejo é obstruído, a gente fica com ódio, com raiva, né? Irritação e raiva. Então, cabe a nós transcender o ódio, desenvolver mais e mais equanimidade, que é nem mesmo o amor, mas existe sim uma sensibilidade humana que é melhor descrita como um sentimento de empatia pela dor daqueles próximos a você. Sempre mantendo a perspectiva de compreensão de que tudo isso é devido às leis do karma. Alguém sofre mais, alguém sofre menos, né? E que o sofrimento tem o seu valor. Portanto, aqueles que me adoram com devoção em eu também estou neles. Aqueles que me odeiam, eu estou neles. Aqueles que me amam, eu estou neles, né? Então, Deus é além de todos esses pares opostos. Marcelo, a gente dá uma parada de 10 e a gente volta já já, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí
acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.